Fala galera, Ianzão USA aqui de novo com vocês, fazendo o vídeo parte 2 aí, né, sobre Utah, Flórida e Utah. Vale lembrar que esse vídeo aqui a gente vai falar sobre o que compensa mais, morar na Flórida ou morar em Utah. E eu já vou dizer que isso vai dividir opiniões, tá? Já vou dizer também que isso depende da situação de vida de cada pessoa, do seu ramo de trabalho, da sua situação imigratória dentro do país, do que você almeja para sua vida, do que você gosta de fazer, da onde você gosta de viver, quais são as suas prioridades, né? Então veja que tem muitas variantes, né? Mas bora lá. Eu, Ian, inicialmente eu morei na Flórida, né? Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Antes de vir aqui para os Estados Unidos também, eu já tinha visitado os Estados Unidos. Eu visitei a Flórida quando eu vim aqui visitar os Estados Unidos as primeiras vezes, né? Então, depois que eu vim, que é essa vez que eu tô aqui agora, eu morei na Flórida, né? Morei por 8 meses, foi muito bacana, foi muito massa. Foi uma época que eu dormia até dentro do carro, mas foi surpreendente. Eu digo que é porque eu tava naquele relacionamento amoroso com os Estados Unidos, de como é bom a vida aqui, de como os Estados Unidos é tão bom, né? Mesmo com a pandemia, tudo pra mim foi perfeito, foi show de bola. Mas eu sabia que eu queria mais, sabe? Eu sabia que eu queria mais, então eu peguei e me mudei para Utah. Eu tô contando bem rapidinho para vocês entenderem. Então eu me mudei para Utah, fiz uma road trip por todos os Estados Unidos, visitei inúmeros estados e tal, amava esse negócio de road trip, dormia dentro do carro, foi muito show de bola. E aí peguei e me mudei para Utah. Em Utah eu fiquei aqui 1 ano e meio, para 1 ano e 4 meses, né? Foi maravilhoso. Utah é show de bola, super perfeito, tava amando Utah. Mas ficava aquele negócio na minha cabeça, né? E se eu voltasse para Flórida, como é que seria, né? Sempre ficava aquilo na minha cabeça. E se eu voltasse para Flórida, como é que seria? Mas eu tava amando aqui, então para mim tava de boa aqui em Utah. Mas aí a Jera, conversando com ela queria essa mudança de vida, sabe? Ela queria morar em outro lugar, ela nunca tinha morado em outro estado aqui nos Estados Unidos, ela sempre morou a vida dela toda aqui em Utah. Então ela queria respirar novos ares, ela queria uma nova aventura para a vida dela. E eu, Ian, que já dormi dentro do carro várias vezes, para mim tava show de bola. Eu falei, não, se Vossa Senhoria quer, para mim tamo junto, bora pau na máquina aí, eu não tenho frescura não. E foi assim que a gente fez, né? Fomos tentar, como eu posso falar? Fomos saborear a Flórida para ela conhecer como é viver lá, e eu para ressaborear a Flórida, para saber realmente se era melhor ou não que Utah. Porque essa é uma pergunta que muitos brasileiros têm aqui nos Estados Unidos, tá? Principalmente os que moram em Flórida e Utah. Mas mesmo os outros que moram em Massachusetts, por exemplo, eles vão se perguntar na mente deles, poxa, e se eu fosse para Flórida? Isso é muito comum aqui nos Estados Unidos, para quem mora aqui, tá? Aí vamos supor que uma pessoa mora em Illinois, ela, poxa, mas se eu fosse para Flórida? Eu vi um vídeo de um brasileiro dia desse que ele morava no Kansas e ele se mudou para a Flórida, ele se mudou para a Flórida. Porque ele também se perguntava, poxa, mas se eu fosse para a Flórida, né? Então sempre tem essas questões na cabeça do brasileiro, né? O que mora na Califórnia também, poxa, mas se eu fosse para a Flórida, né? Então beleza, bora lá, bora continuar. Deixa eu abrir uma aguinha aqui, ó, água saborizada, para molhar a língua e eu poder conversar aqui com vocês, né? Então bora lá. E aí nós fomos, né? Fomos testar a vida lá. Conseguimos ver os pontos positivos e negativos entre Flórida e Utah, tá? Ficou muito claro pra gente tudo isso. Ficou muito claro mais até pra Jera. Pra mim também, por eu já ter vivido lá, queria saber como é que tava... Então, tô recebendo notificação. Tava querendo saber como é que era a vida lá, se tinha mudado e tal, depois de 1 ano e pouco aqui. Então eu fui e tirei minha prova dos 9. Isso foi importantíssimo pra mim, visitar a Flórida e morar lá de novo, para sentir como é a Flórida de novo e ter aquele gosto da Flórida que eu tinha antes, né? E eu consegui ver uma coisa, que na Flórida, o gosto que eu tive antes não foi o mesmo gosto de agora, tá? Porque o primeiro gosto que eu tive foi o gosto de Estados Unidos, tudo novo para mim, como é viver nos Estados Unidos. Então aqui foi aquele gosto de chegada, sabe? E não necessariamente por conta da Flórida, mas é claro que a Flórida ajuda. Aquele mazão com aquelas praias bacanas, é muito show de bola, tá? Eu não tô aqui para falar mal da Flórida ou de Utah. Eu tô aqui para dizer que tudo é o momento que vocês estão vivendo. Tudo é a situação que você vive. Por exemplo, pessoas que estão ilegais nos Estados Unidos, morar na Flórida não é teoricamente uma opção, porque as pessoas não podem ter drive license lá, é muito complicado, né? Então imagina que a Flórida já tem que ser descartada para esse tipo de gente, né? Então isso tudo aí você... Por que eu tô falando isso? Você vê um vídeo de uma pessoa que às vezes está até ilegal aqui nos Estados Unidos,
E ela fala, ah não, Flórida não, ih, lá não presta, mas às vezes ela fala isso porque ela sabe que lá não é uma terra boa para ela viver ilegalmente. Então veja que às vezes a opinião que você está ouvindo da pessoa não é porque ela não gosta de lá, ela até queria morar lá, mas não é uma realidade para ela viver lá, por conta da drive license e outras coisas. O governador lá é taxado como o cara que não gosta de imigrantes, que por sinal eu gosto muito daquele governador, mas bora continuar. Então as pessoas falam mal porque às vezes não podem estar lá, né, no papel, tudo certinho. Mas bora lá, só para deixar de antemão, eu tinha drive license lá na Flórida, tá? Então não tinha, no meu medo não era esse. Então bora continuar. Então fui lá, né, vivi aqueles meses, alugamos um bom apartamento, vivíamos numa boa comunidade, numa boa cidade. Foi muito bacana a experiência, aproveitamos o verão como nunca, todo final de semana visitamos outras cidades, desde Miami, Key West, Naples, Fort Myers, Tampa, Tallahassee, Jacksonville, Daytona Beach, Orlando, Melbourne, Cape Canaveral, tudo, tá? Estamos por dentro da Flórida, sabemos como é que é bem a Flórida lá, visitando e olhando bastante coisa. Mas enfim, depois de toda essa experiência, vivendo esses meses lá, algumas coisas foram nos mostrando que Utah era especial, tá? Como a qualidade de vida aqui é muito boa no sentido de segurança, é um estado para família, Utah é melhor. Tem menos uso de drogas, menos uso de álcool, tá? Aqui é uma cidade mais religiosa, Utah não é cidade, é estado, né? Mas, enfim, bora falar de estado, então. Aqui, Utah é um estado mais fazenda, é um estado mais religião, é um estado menos drogas, é um estado menos pessoas loucas. Então isso, querendo ou não, pesou pra gente. Claro que Flórida tem as suas paisagens naturais, com aquele marzão, com aquelas praias magníficas, né? Com aquela possibilidade de você visitar o Brasil muito facilmente, tudo é show de bola também. Então veja que Flórida não é ruim também. Eu sigo youtubers que moram na Flórida e eles falam muito bem da Flórida, show de bola, e eu concordo que a Flórida é sim um bom local. Só que pra gente, eu tô falando de mim e da Jera, vivendo juntos, a gente tem a nossa opinião da nossa realidade, da nossa situação. Quer saber de uma coisa? A família da Jera tá aqui em Utah, então isso pesa pra gente, né? A família dela, o suporte dela tá aqui em Utah, e isso também ajuda, né, a Utah ser melhor. Eu fiz muitos amigos aqui em Utah e quando eu voltei para a Flórida eu acabei ficando sozinho, sabe? Eu tive que refazer amigos, criar novos amigos lá na Flórida. E toda essa situação de você recriar amigos, eu até consegui um número de igrejas, porque visitar igrejas, deixa eu molhar aqui meu bico. Desculpa, gente. Então visitar igrejas para você conhecer novas pessoas, você fazer novos amigos, é muito interessante, tá? Então eu até peguei número de igreja para fazer novos amigos, mas todo aquele processo me desanimava, sabe? De ter que refazer uma vida, que não era uma coisa necessária, porque eu tava bem aqui em Utah, né? E a gente tinha ido para testar a Flórida, a gente conseguiu testar sim, a gente conseguiu ver muita coisa, mas enfim, tomamos a decisão de voltar. Então aproveitamos o verão lá por 6 meses, foi bem bacana, a Diara gostou bastante dessa experiência. Ela até fala para mim que ela quer visitar outro estado ano que vem, pós-inverno, mas pós tudo isso, nós tomamos a decisão de voltar, tá, gente? Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Se você ouvir alguém falando bem da Flórida, ela não tá mentindo, tá? A pessoa não tá mentindo, é porque a realidade dela condiz com aquilo. Às vezes ela tem um ciclo de amizades lá, a família dela tá lá. Às vezes ela é louca pelo Brasil, ela quer visitar o Brasil a cada 3 meses ou a cada 2 meses. O pai dela vai visitar ela, a mãe dela, os irmãos vão visitar ela. Então é toda uma comunicação que as pessoas têm com a família. Então sim, para isso a Flórida com certeza é melhor. Então o que eu quero dizer também é que tudo é opiniões de acordo com a vida da pessoa, né? Por exemplo, a Diana não tem ninguém para receber lá na Flórida. Então, porque a família dela, os amigos dela estão todos aqui em Utah, né? Eu tinha amigos que saíram daqui de Utah para me visitar lá na Flórida, mas os meus amigos, família americana que eu tenho aqui, amigos, família, estão em Utah, não estão na Flórida. Então, tudo isso pesou pra gente, sabe? Mas é claro que a experiência foi show de bola, foi muito bacana. Se você tá vendo esse vídeo porque você tá no Brasil e quer saber se Flórida ou Utah é melhor, te digo que os dois estados são legais. Os dois estados valem a pena, tá? Mas se você tá aqui nos Estados Unidos e tá vendo esse vídeo porque tá pensando em se mudar pra Flórida, da Flórida para Utah, saiba que tem todos os seus pontos positivos. Cada estado tem seu ponto positivo e negativo, tá? Utah não é perfeito, Flórida também não é perfeito, mas eu acho que Utah tá um pouquinho acima,
tá? Na minha opinião, tá? Sem querer dizer que Flórida não presta. Eu acho que Utah tá um pouquinho acima. Mas, como eu disse, essa questão de amigos, família, socializar, já ter um emprego aqui, já tá com o trabalho funcionando, tudo aqui em Utah pesou também, tá? Tudo isso pesou pra gente também. Mas é isso, beleza? Então eu espero ter solucionado um pouco da dúvida de vocês, que é o quê? Tudo depende de cada pessoa, tá? Tudo depende de cada pessoa, da vida dela, de como ela tem, quantos filhos ela tem, qual é o poder de compra dela, qual é a renda que ela tem, porque não adianta ir para Flórida e ser pobre, você vai morar numa comunidade muito ruim. Pronto, vou tentar perfilar aqui para vocês. Se você é pobre, é muito melhor morar em Utah, tá? Se você tem menos dinheiro, é muito melhor você morar em Utah. Porque se você for morar na Flórida, você vai viver numa comunidade que não é tão boa, você vai ter um índice de criminalidade mais alto, uma insegurança maior, as escolas vão ter um nível mais baixo. Então, se você é pobre, é melhor morar em Utah. Só você pode dizer se você é pobre ou não, tá? Então, se você é classe média, meio que já tanto faz morar aqui ou lá. Mas eu ainda acho que classe média vive melhor aqui em Utah. Agora, se você é classe alta ou média alta, aí eu digo que morar na Flórida é independente, ou em Utah é independente para você, porque o seu dinheiro vai comprar os melhores locais da Flórida, ou vai comprar os melhores locais de Utah, mas com o poder de compra maior, você vive melhor na Flórida, tá? Porque se você for classe média ou classe baixa, você vai viver pior na Flórida do que aqui em Utah, por conta de escolas, segurança e um monte de coisa. Lá na Flórida nós temos muito mais áreas inseguras, áreas mais violentas, áreas mais... eu ia falar mais ruins, né? Mais ruins de se viver quando você não tem um dinheiro suficiente, beleza? Mas é isso, esse foi o motivo de a gente ter voltado para a Flórida, foi por conta da nossa, para Utah, foi por conta da nossa realidade e do nosso objetivo, do que a gente gosta e do que a gente está almejando. Mas, segundo a madame lá, ela falou que ano que vem ela quer visitar outro estado, quem sabe, né? Isso aí é uma conversa para 2023. Tamo junto, Ianzão USA aqui com vocês, espero ter ajudado em alguma forma aqui com vocês sobre Flórida e Utah. Tamo junto, fui!